Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos dando início à nossa escola bíblica dominical nesta manhã, para juntos nós aprendermos a palavra de Deus. Eu quero convidá-los neste momento a abrirmos um texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 10, para logo em seguida nós estarmos então orando ao Senhor, pedindo a Ele, portanto, que venha dar a direção do seu Espírito às nossas vidas. Salmo de número 10, a palavra do Senhor diz assim: Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz, lá do seu ímpio jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, deixando da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucidos inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanham e na sua rede o enleiam. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo do seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, tens visto, porque atenta aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não difunda terror. Oremos. Querido Deus, nós nos colocamos na Tua santa presença nesta manhã, como igreja do Senhor, com o intuito de Te adorar, de Te glorificar e exaltar o Teu santo e precioso nome, Senhor. Pai querido, venha abençoar a Tua igreja, o Teu povo, onde quer que eles estejam, para que possamos, como igreja do Senhor, desfrutar da Tua presença e do Teu cuidado em nossas vidas. Nós
Nós te pedimos isso, Pai, na certeza de que o Senhor nos escuta, de que o Senhor nos ama, e que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, este Salmo de número 10, ele é uma oração onde o salmista ele está clamando a Deus por intervenção diante da maldade, da iniquidade que se assola sobre a face da terra. O ser humano, na sua maldade, o ser humano nos atos que ele faz no seu dia a dia, muitas vezes ele imagina, como diz o salmista, que Deus não vai perceber aquilo, que aquilo não vai ser visto por Deus. Mas o salmista aqui nos mostra de que Deus, ele é poderoso, de que ele está vendo, e a oração dele é para que Deus socorra o necessitado, o órfão, aquele que tem sido oprimido por causa da injustiça humana. A nossa oração também é que o Senhor tenha misericórdia daqueles que sofrem algum tipo de injustiça, daqueles que por algum momento têm enfrentado alguma dificuldade no seu dia a dia, por causa da maldade do coração do ser humano. A verdade é que Deus está vendo todas as coisas. E Ele, com certeza, Ele vai fazer com que tudo, a seu tempo, tenha o justo e eterno juízo de Deus sobre a maldade. Então, que o nosso coração, tendo consciência disso, busquemos sempre uma vida na prática da justiça e da vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos então louvar ao Senhor com alguns cânticos nesta manhã, para depois darmos início ao nosso estudo da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Gostaria que os irmãos nos acompanhassem aí o salmozinho de número 341, que tem por título Vaso de Bênção. Ser um vaso de bênção, de um vaso escolhido por Deus, as novas levar aos perdidos, as novas que vêm lá dos céus. Faz de mim um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Ser um vaso de bênção, se um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu vão entrar. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Eis-me submisso
consagro, bendito Senhor. Aleluia. Que seja uma verdade na sua vida, que você se consagre ao Senhor todos os dias, todos os momentos, para que Deus venha agir na sua vida e no seu coração. Amém? A nossa vida, ela está como um barco no mar. Então, que nós possamos ter o Senhor Jesus como aquele que guia, que está à frente da nossa vida, que está guiando este barco. Então, vamos louvá-lo, declarando em nome do Senhor Jesus, que um dia nós vamos andar nas ruas de ouro, no mar de cristal, na Nova Jerusalém. Louvado seja Deus. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado dizem ser louvados seu pobre coração. E os marinheiros que navegam ao seu lado dizem ser louvados seu pobre coração. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado dizem ser louvados seu pobre coração. E os marinheiros que navegam ao seu lado dizem ser louvados seu pobre coração. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Meus sons como Jeová, não há outro que eu conheça. Meus sons como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, onde guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, onde guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está meu Deus, onde Ele está, onde está meu Deus, onde Ele está. O meu Deus está no céu e também meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O meu Deus está no céu e também meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meus sons como Jeová, não há outro que eu conheça. Meus sons como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, onde guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, onde guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está meu Deus, onde Ele está, onde está meu Deus, onde Ele está. O meu Deus está no céu e também meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O meu Deus está no céu e também meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está meu Deus, onde Ele está, onde está meu Deus, onde Ele está. O meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Amém. Glória a Deus, aleluia.
Deus é bom, irmãos, e sua misericórdia tem sido revelada em nossas vidas dia após dia. O nosso Deus, ele está no céu com toda certeza, ele ressuscitou, e é por causa dele que nós temos fé no amanhã, podemos acreditar que algo especial e diferente pode acontecer, portanto, em nossas vidas. Eu quero convidá-los mais uma vez a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura que vai do versículo 18 ao versículo 21. Primeira carta de Pedro, versículo 18 ao 21. Eu quero te convidar, portanto, a ler juntamente comigo esse texto. A nossa lição de hoje, ela tem por título o Cordeiro, símbolo da graça e da nossa esperança. O Cordeiro, símbolo de graça e de esperança. 1 Pedro 1, 18 a 21. A palavra do Senhor nos diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Querido Deus, mais uma vez nós oramos ao Senhor e clamamos a Ti, que o Senhor nos instrua por meio da Tua palavra santa e maravilhosa, que o Senhor nos guie e nos oriente a cada instante, para que, como Tua igreja, nós possamos crescer, Deus, e estarmos mais próximos de Ti. É o que nós te pedimos, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Cordeiro, símbolo da graça e da nossa esperança. Queridos irmãos, em momentos como esse que nós estamos vivendo, passando no mundo, momentos sombrios, onde as pessoas geralmente estão aflitas, é importante nos lembrarmos que Deus tem uma mensagem muito especial para o mundo. E ela, na verdade, é a única mensagem que pode nos trazer esperança para o futuro. A mensagem de Deus é aquilo que nós chamamos de Evangelho. O Evangelho, a Bíblia diz que são as boas novas de salvação. É também o poder de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem, ela é a mensagem mais importante que o mundo precisa ouvir. Mais importante até do que uma vacina contra esse vírus devastador que tem trazido terror ao mundo. E quem nunca ouviu sobre a mensagem do Evangelho ainda não conhece o plano bendito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida. O Evangelho, portanto, ele manifesta o poder e a graça de Deus
ele é ao mesmo tempo também uma mensagem de alento e de consolo para um mundo que, após o pecado, vive sempre em agonia, sofrimento e angústia. Mas, quando olhamos para o Evangelho e a mensagem do Evangelho, nós percebemos também que o Cordeiro, ele tem se mostrado desde o início como símbolo da graça de Deus, como símbolo do amor de Deus e da provisão de Deus na vida daqueles que buscam o Senhor. Lá no Éden, quando o homem peca, Deus já mata um cordeiro ali, um carneiro, para que aquele homem que estava nu, envergonhado, vestido com folhas, pudesse ter vestimentas adequadas. Mas quando vamos olhar para a história bíblica e a forma como Deus ele age, como Deus ele aponta essa questão do cordeiro, no que diz respeito ao Evangelho, lá no livro de Gênesis, você que está em casa com a sua Bíblia pode acompanhar, capítulo 22, do versículo 1 ao 13, nós temos aí a narrativa de um fato que acontece na vida de um homem chamado Abraão. Abraão é um dos personagens mais famosos da história bíblica, porque ele se destaca exatamente pela sua fé. Um homem que já em avançada idade tem o privilégio de ouvir a voz de Deus, de ver a manifestação de Deus, e diante dessa manifestação, Deus ordena que ele saísse da terra dele, dos parentes, fosse para um lugar que Deus iria mostrar. E quando lemos sobre a história de Abraão, nós vemos que esse homem, de forma incondicional, ele obedece à voz de Deus. Ele faz a vontade do Senhor. Sendo ele um homem idoso, não tendo filhos, não tendo uma descendência, Deus promete que ele seria pai de muitas nações. Que dele haveria de vir uma descendência que abençoaria a terra. Essa é uma promessa feita por Deus a Abraão. Até que, depois de muitos anos, a Bíblia diz que já em idade avançada, de um já amortecido, bem como da sua esposa, o tão sonhado milagre, a bênção tão esperada, acontece. Deus dá um filho a Abraão e ele lhe coloca o nome de Isaac. Isaac. Aquele filho foi uma das maiores alegrias da vida de Abraão. Não só porque ele viu a promessa de Deus realizada em sua vida, mas porque aquilo era um sonho também. Era um desejo da alma daquele homem. Era algo que ele anelava, que ele desejava. Só que no meio dessa história acontece algo muito inusitado. Para aqueles que já leram o livro de Gênesis, sabe que chega um momento em que Deus conversa com Abraão e diz: Abraão, eu quero que você me dê o seu filho em sacrifício. E aqui é onde eu quero trabalhar com vocês a imagem do cordeiro. Porque um cordeiro foi dado em lugar de Isaac. Aquele homem, sendo fiel a Deus, escrito aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 17, mostra a fidelidade de Abraão a Deus. E mesmo diante da maior provação da sua vida, o momento mais difícil da sua vida, que foi exatamente abrir mão daquele filho amado,
O único filho que ele tinha, ele não tinha, era o herdeiro legítimo. Naquele momento de angústia, talvez, de dor, mesmo assim, Abraão, ele obedece a Deus. E a Bíblia conta a história de que Abraão pega um jumento, um servo, Isaque, lenha, cutelo, e sobem a um monte chamado Moriá, para que ali o sacrifício fosse feito. No meio do caminho, talvez um diálogo que tenha sido o mais difícil de dar uma resposta. O momento em que o seu filho olha para ele, olha para tudo aquilo que está ao seu redor e diz: Pai, aqui está a lenha, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Isaque não sabia que ele era o sacrifício, mas Abraão sabia. E naquele momento, talvez buscando força onde não existisse, ele disse: meu filho, Deus proverá um cordeiro para si. Extraordinária a fé desse homem. Mas eu quero me deter aqui, irmãos, no momento em que Deus entra com a sua graça para livrar Isaque. Óbvio que Deus não queria matar Isaque. Óbvio que Deus não queria o sacrifício do filho de Abraão. Essa não era uma prática que fosse aceita por Deus. Deus não iria exigir isso, ou melhor dizendo, Ele não iria permitir que isso acontecesse. Mas Abraão não sabia disso. Isaque não sabia disso. Isaque estava caminhando naquele dia para a sua morte. Era o fim. Aquele pai obediente estava ali para fazer a vontade de Deus. Mas se Isaque não ia morrer, quem iria morrer no lugar de Isaque? Era necessário ser feito um sacrifício. Deus tinha pedido um sacrifício. E assim como Abraão, na sua resposta a Isaque, disse: Deus proverá um cordeiro para si. A verdade, irmãos, é que naquele dia, que ficou registrado nas páginas da Bíblia Sagrada, a Bíblia nos informa que um cordeiro estava preso pelos chifres ali, naquele momento. Quando Abraão já estava prestes a sacrificar o seu filho, quando ele levanta o cutelo, a Bíblia diz que um anjo diz: não faças isso, pois agora sei que me temes e que é fiel ao ponto de dar o seu próprio filho para mim. E ao olhar, Abraão enxerga um cordeiro que estava preso então, e faz o sacrifício. Um cordeiro. A graça de Deus providenciou um cordeiro substituto para Isaque. Olha que coisa extraordinária. Um cordeiro substituto. Foi por isso que Isaque não morreu naquele dia. Mas alguém morreu em seu lugar. Alguém perdeu a vida em seu lugar. E foi aquele cordeiro que Deus, por sua graça, tinha providenciado. O segundo episódio, que está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a 14, depois do versículo 21 a 23, se vocês quiserem acompanhar também, é o momento em que Deus decide resgatar o seu povo depois de um longo período de escravidão no Egito. Abraão obedeceu a Deus, tornou-se o patriarca de uma grande nação. Então, essa nação ela desce ao Egito em número de 70 pessoas, e quando saem do Egito, saem aos milhões, mais de 1 milhão de pessoas.
Certo dia eu ouvi um pregador até falando que o Egito foi a chocadeira de Deus, né, para multiplicar a nação que ele queria. E de fato ali aquela nação cresceu grandemente. Os descendentes de Abraão se tornaram o povo de Israel. E depois de algum tempo, né, gozando de alguns privilégios no Egito, aquele povo, por causa de José, após a morte de José, a Bíblia diz que veio um faraó que não conhecia José, e o povo foi escravizado. Ali eles passaram muitos anos sofrendo, eles clamaram a Deus, eles gemiam, eles buscavam ao Senhor, pediam a Deus por misericórdia e por um livramento da parte de Deus para as suas vidas. E chegou um momento que Deus decide, então, ouvir a voz daquele povo e levanta, então, um libertador para eles. A Bíblia chama esse homem de Moisés. Moisés, um egípcio, um israelita que foi criado por egípcios. Ele foi adotado pela filha de Faraó e cresceu ali no palácio com o aprendizado, com os costumes, mas chegando já à sua idade adulta, ele vê o sofrimento do seu povo, ele sente a dor do seu povo e um dia, no afã de defendê-los, ele comete um crime e por causa disso ele tem que fugir. Ele foge para o deserto, fica ali 40 anos no deserto, e ali Deus se manifesta a Moisés em um determinado momento e diz: Moisés, eu vi a voz do meu povo, clamou, e você vai voltar lá para resgatar esse povo, para tirá-lo daquela escravidão. Todos que já leram a história do Êxodo sabem que quando Moisés chega ali no Egito, o faraó ele resiste duramente à ordem de Deus. E ele não quer liberar o povo de Deus de maneira nenhuma, para que esse povo então saia do Egito. Obviamente que nenhum rei, seja ele no passado ou no presente, vai querer liberar mais de 1 milhão de escravos que lhe dariam renda, né, e ajudariam a construir, portanto, ali o seu poder. Não era do feitio dos reis fazerem isso, e não estava no coração de Faraó fazer isso. Então, todas as vezes que Deus mandava Moisés ali, seu coração endurecido dizia não, e colocava às vezes causas que dificultavam, portanto, a saída do povo ali. Deus mostra o poder dele, fazendo muitos milagres e prodígios no Egito, mas mesmo assim, isso não adianta, porque Faraó não libera o povo. E aí, por último, Deus, então, ele disse que vai tocar naquilo que existe de mais precioso no Egito, que seriam todos os primogênitos. Êxodo capítulo 11, versículo 4 a 6. Por causa da dureza do coração do faraó, por causa da forma como o faraó ele procedeu ali, rejeitando a voz de Deus, a ordem de Deus, Deus então decide enviar uma última praga, para que diante dessa não houvesse mais resistência no coração do faraó para liberar o seu povo. E ele manda, portanto, ali a última praga, que é a morte dos primogênitos. Deus disse que decidiu matar todos os primogênitos do Egito, desde o animal até o ser humano. Mas a grande questão é, Israel também estava no Egito. E agora? Os primogênitos de Israel também iriam morrer? Como se daria, né, isso? Se os primogênitos de Israel morressem, que dor não seria para aqueles que já estavam sob um regime de escravidão? Quem iria morrer, de fato? Os primogênitos de Israel não iriam morrer. E por que eles foram salvos? Aqui, nós observamos mais uma vez
que eles foram salvos por causa do Cordeiro. Deus providenciou um jeito de livrar Israel da morte. E quem morreu no lugar dos primogênitos de Israel? Um cordeiro. A Bíblia diz que foi confiando no sangue daquele cordeiro, nos umbrais das portas, que eles foram poupados da morte. Deus então estabelece ali um ritual, uma festa, que ficou conhecido a partir daquele momento como Páscoa. Deus ordena que um cordeiro fosse morto, que o sangue desse cordeiro fosse aspergido nos umbrais das portas. Esse cordeiro deveria ser comido por aqueles que estavam ali na sua família, juntamente com pães asmos, ou seja, pães sem fermento e ervas amargas. E quando o anjo da morte viesse tirar a vida de todos os primogênitos do Egito, e ele visse o sangue nos umbrais da porta, na casa que tivesse aquele sangue, o anjo não entrava e não mataria, portanto, o primogênito daquela família. Veja que a graça de Deus, irmãos, mais uma vez, deu vida pela morte do cordeiro. Foi um cordeiro no Egito que poupou a vida dos primogênitos israelitas. Foi um cordeiro substituto. Todos os primogênitos deveriam morrer. Por que o primogênito dos israelitas não morreu? Porque houve um cordeiro substituto naquele momento. O cordeiro substituía o primogênito. O sangue do cordeiro era o sinal de que aquele que veio trazer morte não poderia matar naquela casa. E aí nós percebemos como o cordeiro está presente na mensagem do Evangelho. A palavra do Senhor nos fala, inclusive lá no livro do profeta Ezequiel, que a alma que pecar, essa morrerá. Essa deve morrer. E aqui eu quero pensar com os irmãos. A Bíblia é clara em apresentar Deus como sendo justo e santo. Salmo 145, versículo 17. 1 Pedro 1, 15 a 16. Em muitos momentos a Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, o pecado. Então Deus é absolutamente santo. E veja que o homem, em sua maldade, em seu pecado, ao apresentar-se perante Deus, ele poderia ser fulminado instantaneamente. Poderia ser destruído instantaneamente. Você poderia perguntar, por que isso não acontece então? Já que a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Já que o apóstolo Paulo também nos diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia nos informa que todos nós pecamos. Todos. Então, por que nós não morremos? Porque estamos vivos. Porque as pessoas no Antigo Testamento não morriam. Não perderam as suas vidas após aquele episódio. Tendo em vista que Ezequiel dizia que a alma que pecasse deveria morrer. Como que o ser humano ainda consegue estar vivo? Sabedores de que ainda continuamos pecando. Que o pecado ainda faz parte da vida humana. A Bíblia nos diz que todos que erram devem morrer. Ezequiel 18, versículo 4. Romanos 6, 23. E a Bíblia diz que para haver remissão da culpa, tem que haver o derramamento de sangue. A questão, irmãos, é que mais uma vez, Deus, por meio da sua graça, promovia um cordeiro substituto. Quando alguém pecava, lá em Israel, no Antigo Testamento, e esse pecado traria a morte, a condenação, à vida dessa pessoa,
por causa da santidade de Deus, da justiça de Deus, essa pessoa deveria ser morta. Mas para que isso não acontecesse, havia um cordeiro providencial da graça de Deus. Cada um deveria ter fé, impor as suas mãos sobre o cordeiro. Esse cordeiro, ele era sacrificado, o sangue dele era ali aspergido, ele colocava a mão, e aquele cordeiro substituía a pessoa que deveria morrer. A pessoa, portanto, sobrevivia, não perdia a sua vida por causa do cordeiro. Cordeiro da graça de Deus. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? É que por causa do pecado do homem, se isso fosse aplicado ao mundo inteiro hoje, provavelmente nós não teríamos mais cordeiros. Diante de tanta maldade e de tanto pecado do coração humano, se todas as vezes que o homem pecasse nós tivéssemos que matar um cordeiro para não sermos mortos, provavelmente cordeiro já seria um animal em extinção. Nós não teríamos mais a presença dele no planeta. Mas então, como ainda estamos vivos? Porque Deus não nos matou ainda. João, quando estava realizando o batismo para arrependimento, lá no Jordão, um dia em que ele batizava, ele avistou alguém que estava vindo ao seu encontro. E ao vê-lo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse alguém que João avistou era um jovem nazareno. Seu nome era Jesus. Aquele carpinteiro que provavelmente era conhecido de todos na sua vida, era o Cordeiro de Deus para tirar todo o pecado do mundo. Todos esses cordeiros que foram sacrificados ao longo da história, desde o Éden até os rituais do Antigo Testamento, apontavam para este cordeiro. Todos eles apontavam para Cristo. Porque o sangue de bois, ou de ovelhas, ou de carneiros, ou até mesmo de cordeiros, não seriam suficientes para acabar com o pecado do mundo, ou até mesmo aplacar a ira de Deus. Por que não sacrificamos mais cordeiros hoje quando nós pecamos? Por que não fazemos mais nenhum sacrifício hoje quando nós pecamos? Porque os cordeiros não resolviam completamente a situação. O homem voltava a pecar e era necessário matar de novo outro cordeiro. Isso não resolvia o problema do homem. Há 2000 anos atrás, nasceu esse homem chamado Jesus. Esse homem veio como resposta ao problema do cordeiro. E é exatamente por isso que quando João o avista, que quando João percebe vindo ao seu encontro, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do mesmo jeito que no passado o cordeiro, ele era morto por causa dos pecados e dos erros das pessoas, e era colocado, portanto, naquele cordeiro a culpa daquelas pessoas, quando eles impunham as mãos. E aquele cordeiro, portanto, perdia a sua vida por aquelas pessoas. Hoje, com esse outro cordeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus, acontece a mesma coisa. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele diz que Cristo é o nosso cordeiro pascual. A graça de Deus fez a providência de um cordeiro eterno. Um cordeiro sem defeito, sem mácula. A graça de Deus nos providenciou um sacrifício
de uma vez por todas, como diz o escritor aos Hebreus, onde não há mais necessidade de sacrificarmos nem mais um outro cordeiro ou qualquer outra coisa. Porque quando estávamos todos condenados à morte por causa dos nossos pecados, quando estávamos todos destinados à perdição e o distanciamento eterno de Deus por causa dos nossos pecados, o Evangelho da Graça mais uma vez nos apresentou um cordeiro. E agora esse cordeiro, perfeito, eterno, entregou a sua vida por nós. O seu sangue foi totalmente vertido em nosso lugar. E quando a morte sonda a nossa vida, ela agora não tem mais poder sobre a nossa vida. Ela agora não tem mais autoridade sobre a nossa vida, porque sobre a nossa vida está o sangue do Cordeiro. Portanto, meus irmãos, o Evangelho nos fala do Cordeiro substituto. Esse Cordeiro é Jesus Cristo. É Ele, é o sangue dele que nos dá a vitória. É por causa do sangue dele que agora nós temos salvação. É por causa desse Cordeiro que a Bíblia diz que ainda que morramos, viveremos. Aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Durante milênios, a morte reinou sobre o homem, com seu aguilhão, fazendo enfermar e trazendo terror sobre as suas vidas. Mas a partir do momento que Deus manifestou o seu Cordeiro à humanidade, a morte perdeu o seu poder e o seu aguilhão, como diz o apóstolo Paulo. Ela não tem mais poder sobre as nossas vidas. Nesse momento que nós estamos vivendo, não há mensagem mais extraordinária ao nosso coração do que saber que Deus já providenciou um cordeiro para nós. Ele já providenciou um cordeiro em nosso lugar. Ele é a resposta da graça de Deus. Apocalipse, pois, nos diz lá no capítulo 5, eles, pois, venceram por causa do sangue do cordeiro. E mesmo em face à morte, não amaram as suas próprias vidas. É o sangue do Cordeiro. Então, quando lembrar-se do Evangelho, lembre-se de que o Evangelho fala da mensagem da graça de Deus para o homem e da providência de Deus para aqueles que estavam necessitados de uma intervenção de Deus em suas vidas, porque eles não tinham outra maneira de alcançar salvação e de se livrarem do problema que eles enfrentavam. É por causa da graça de Deus. O Cordeiro e a graça são sinônimos no plano eterno de Deus. As pessoas que deveriam ser sacrificadas não são mais sacrificadas, não morrem por causa do Cordeiro. Aqueles que deveriam perder as suas vidas ganharam, porque o Cordeiro entregou a sua vida por nós. Não nos esqueçamos disso. Cristo pagou integralmente os nossos pecados. Ele se entregou totalmente. Deus mandou um cordeiro para nos substituir. Aqueles que deveriam ser condenados, aqueles que deveriam perder as suas vidas, eles alcançaram essa vida em Jesus Cristo. O Evangelho, portanto, nos mostra o Deus providencial em toda a história da humanidade, providenciando um cordeiro. Um cordeiro. A minha pergunta para você nesta manhã é: você já aceitou esse cordeiro de Deus? Você já agradeceu a Deus por esse cordeiro que Ele deu no lugar da sua vida? Você já ouviu aquilo que o cordeiro de Deus quer para você? Ore para que essa mensagem do Evangelho seja conhecida por muitas outras pessoas. Para que outros possam entender também que por causa do Cordeiro nós temos vida. Você que está na sua casa, talvez esteja aflito, angustiado com tudo que está acontecendo. A mensagem de Deus para ti nesta manhã é: não temas. Deus já providenciou um Cordeiro. Já há um substituto. A graça de Deus
já foi liberada para aqueles que desejarem. Então, se aproxime de Deus. Se achegue a Deus. Creia no Cordeiro que é Jesus Cristo. E a partir daí, as coisas poderão ser diferentes para você. Eu quero orar contigo. Querido Deus, quero colocar cada uma das vidas nesta manhã diante do Senhor. Pedindo que o Senhor abençoe, que o Senhor oriente, que o Senhor traga da tua graça sobre a vida deles. Obrigado, Deus, pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado por teu Filho Jesus Cristo que veio nos substituir naquela cruz. Obrigado por cada vida que nos escuta nesta manhã, que leva uma palavra de consolo a cada coração. Que os nossos olhos sejam fixos em Ti, Pai, todos os dias da nossa vida. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje às 19h30 nós continuamos tendo o nosso culto online ainda, né? Nós ainda estamos organizando algumas coisas no tempo para começarmos a realizar o culto lá. Então, provavelmente isso só vai acontecer a partir de domingo, né? Nós vamos organizar tudo direitinho. Depois que tivermos tudo organizado, é que a gente vai poder começar o culto lá no templo, né? Ainda precisamos colocar a internet lá, que nós não temos, e aí temos que aguardar a empresa que vai colocar lá, bem como outras questões. Quando tudo estiver pronto, eu vou colocar no grupo da igreja aí, o que cada um precisa fazer para estar presente no templo, né? As recomendações que foram feitas pelo Ministério da Saúde, né? Algumas regras que nós precisamos seguir ali na realização dessas cerimônias, né? Então, que Deus então nos dê graça e que o mais breve possível estejamos todos juntos, né? Sem precisar de termos tantas regras para celebrarmos ao Senhor. Que Deus nos abençoe e a paz do Senhor Jesus para todos.